Olá, irmãos e irmãs. O nosso estudo bíblico de hoje, dessa escola dominical, estará baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e, portanto, parte do Sermão do Monte, nos versículos em que Jesus faz a seguinte afirmação: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E escolhemos esse tema porque o objetivo da nossa conversa de hoje é tratar daquilo que nós normalmente chamamos de valores do reino de Deus. Quem já me ouviu falando na igreja, quem já ouviu alguma das minhas homilias e mesmo alguns estudos bíblicos, já deve ter percebido que eu uso essa expressão com uma certa frequência. Valores do reino de Deus. E por que nós queremos tratar desse assunto? Porque nós vivemos uma época em que esses valores do reino de Deus têm sido colocados de lado e as pessoas têm confundido muito valores que não são ensinados por Jesus com os valores que nós encontramos no Evangelho, nos Evangelhos e também nas proclamações de Jesus sobre o reino de Deus. Nós vamos fazer, portanto, algo semelhante ao que Jesus fez, interpondo ou comparando valores que são próprios do reino com valores que são contrários ao reino, que são contrários à proclamação de Jesus Cristo, mas que aparecem com uma certa frequência, às vezes até no âmbito das igrejas, no seio das igrejas. A primeira expressão, a primeira palavra, o primeiro conceito que é fundamental no reino de Deus é o conceito do amor. Não vamos aqui discutir as várias palavras usadas para o amor, mas vamos tratar especificamente da sua presença na proclamação de Jesus Cristo. Há quem diga que o oposto do amor é a indiferença em vez do ódio. Há uma certa razão para isso, porque quando há indiferença é sinal que não se valoriza, não se considera a outra pessoa de maneira alguma e, portanto, isso seria o oposto do amor. Mas não vou entrar por essa discussão. A nossa perspectiva, o nosso foco nessa discussão tem a ver com o conceito que Jesus ensina na prática, naquilo que ele fez em toda a sua trajetória, no período em que ele estava anunciando a mensagem do reino de Deus, e ele chega a afirmar que o amor é a definição, é aquilo que define, é aquilo que distingue os seus seguidores daqueles que são seguidores de outras ideias, como por exemplo os religiosos da sua época. Se você encontrar nos evangelhos todas as ocasiões em que Jesus entrou em conflito com os religiosos de sua época, ele vai sempre criticar, ele vai sempre apontar para a atitude que eles tinham em relação às outras pessoas. Você pode encontrar isso, por exemplo, na afirmação de Jesus, quando ele compara o sujeito que subiu para o templo para orar e era um fariseu e o outro era um publicano. O publicano era considerado de quinta categoria, um sujeito sem importância na sociedade, um traidor da pátria, e o fariseu era entendido como um religioso na sua mais alta categoria. E ele diz que Deus ouve a oração daquele que é humilde, que no caso é o publicano, e o que o fariseu queria era ser reconhecido, era afirmar a si mesmo, né? E portanto a sua oração não chegou até Deus, de fato ele falou para ele mesmo. E portanto o primeiro conceito fundamental dos valores do reino de Deus tem a ver com o amor. Por isso Jesus diz que o amor a Deus e o amor ao próximo encerra ou resume toda a lei, todo o ensino do Antigo Testamento, e que se o sujeito fizesse isso, ele estaria cumprindo tudo aquilo que era a exigência religiosa. Por outro lado, a questão do ódio tem sido também algo presente na vida das comunidades atuais e, infelizmente, isso tem trazido muito problema
muita dificuldade nos relacionamentos e principalmente porque em vez de adotarmos um valor que é absolutamente claro no Evangelho, que é o amor que não olha para o defeito, para o problema do outro, nós temos visto com uma frequência muito grande discursos de ódio, discursos que reprisam valores que são contrários ao ensino de Jesus e que estão presentes na vida da igreja, principalmente quando se fala alguma coisa que a gente não gosta muito. Uma boa tática para entender isso é você olhar se aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado, se direciona a pessoa ao amor a Deus e ao próximo, ou se faz distinção entre aqueles que são melhores e piores. Isso pode nos ajudar a compreender quando o ódio está presente em vez do amor. Um segundo conceito fundamental dentro dos valores do reino de Deus e que nós aprendemos com clareza na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é a questão do perdão. Jesus em nenhum momento se apresentou como alguém moralista, não estava no meio do seu ministério para julgar as pessoas, mas para acolhê-las, e ele então sempre demonstra essa atitude de perdão em relação ao outro. Um exemplo clássico que nós temos no Evangelho é o da mulher que foi pega em flagrante adultério. Fosse nas igrejas de hoje, na maioria das igrejas chamadas evangélicas, algumas que se identificam como mais puras do que outras, provavelmente essa mulher seria disciplinada, mandada embora, criticada e seria vista como uma pecadora. E você pode dizer assim, mas Jesus disse que de fato ela estava em pecado. Mas ele a perdoa, ele diz, vai e não peques mais. Portanto, o valor ensinado por Jesus é o do perdão, e Jesus em nenhum momento assume uma posição moralista. É preciso a gente perceber que no discurso das igrejas nos nossos dias há muito moralismo, há muita perseguição daqueles que são pecadores, que são limitados, como se nós fôssemos melhores do que qualquer outro. De fato, nenhum de nós é muito grande coisa, todos nós somos pecadores, todos nós temos limitações na nossa vida de seguidores de Jesus Cristo e deveria estar presente na nossa prática diária o perdão em vez do moralismo. Uma terceira ideia, um terceiro conceito que está presente entre os valores do reino de Deus é o da solidariedade. Jesus sempre foi solidário com as pessoas com quem conviveu e nós vemos hoje, sobretudo na sociedade em que a gente vive, uma sociedade voltada para o indivíduo e, portanto, egoísta, nós vemos hoje a centralidade do próprio ser humano. Não existe quase solidariedade, a não ser como uma forma de, quem sabe, alcançar alguma benesse de Deus. Então eu vou ser solidário com quem precisa, vou ajudar o necessitado, porque quem sabe eu consigo alguns pontos positivos com Deus para aquelas coisas que eu estou querendo alcançar, para os níveis que eu quero alcançar na minha vida pessoal e tudo mais. Mas isso não é solidariedade, isso é interesse próprio. Nós não vamos encontrar isso em Jesus Cristo. Jesus sempre foi solidário com as pessoas, sempre esteve focado nas suas necessidades, supriu as suas necessidades e em nenhum momento demonstra egoísmo. Isso é uma realidade tão grande que ele demonstra o amor de Deus assumindo a posição que deveria ser do ser humano. O ser humano é que deveria ser o que Jesus foi. Como nós não somos, ele assume, naquela atitude que nós conhecemos como sendo a empatia, ele assume a posição do ser humano e ele dá a sua vida no lugar do ser humano. Jesus jamais foi egoísta. A solidariedade, portanto, é um valor fundamental do reino de Deus e que nós precisamos valorizar nas nossas comunidades nos dias atuais. Precisamos evitar o egoísmo
que faz parte da sociedade que nós vivemos, que é o centro da vida da sociedade que nós vivemos, cada um para si, os outros são problema deles, os outros não são meus problemas, os outros são responsabilidade deles, mas no reino de Deus não pode ser assim. A solidariedade é um valor fundamental. Um quarto item entre os valores do reino de Deus, fundamental e ensinado por Jesus, tem a ver com a igualdade. A igualdade não pode ser confundida com homogeneidade. Se você olhar para a vida das comunidades cristãs, você vai perceber que as pessoas não são iguais. Elas são todas diferentes. E, portanto, não há homogeneidade. Há igualdade das pessoas diante de Deus. Ninguém é superior, ninguém é inferior. Mas todos são diferentes. E essa é uma característica importante a se entender como um valor do reino de Deus. Quando Paulo fala que em Cristo não há judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem velho, nem criança, nenhuma outra diferença é importante, ele não está dizendo que não existem essas diferenças. É claro que elas existem. As pessoas são diferentes umas das outras. Mas o que Paulo nos ensina, e Jesus também no Evangelho, é que há diante de Deus igualdade de condição. Ninguém é superior, ninguém é inferior. E, portanto, a igualdade é um valor fundamental. E o contrário, o oposto disso é a superioridade. A superioridade pode ser percebida com muita facilidade nos nossos dias. Há aqueles que se julgam superiores aos outros por causa da sua raça. Ah, eu sou superior porque eu sou branco. Eu sou superior porque eu não sou negro. Isso chama-se racismo. Há aqueles que se acham superiores porque são de um determinado país. Eu acho muito interessante essa ideia e hoje em dia está na moda essa coisa de dizer assim: eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser americano, eu tenho orgulho de ser judeu. Orgulho de quê? De ter nascido por um acaso naquele lugar? O que é que isso faz com que a pessoa seja superior em quê? A quem quer que seja. Isso tem um nome, isso chama-se xenofobia. Achar que é superior ao outro por causa da sua identidade de patriota, da sua identidade com o seu país. Não existe isso no reino de Deus. Não existe superioridade. Por isso Paulo vai dizer que em Cristo não há judeu e nem não judeu. Todos são um. Há aqueles também que acham que são superiores aos outros porque são masculinos. É o famoso machismo. Eu sou superior porque a outra é mulher e eu sou homem. Então, portanto, Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas a mulher foi feita à imagem do homem porque foi tirada da sua costela. Então, mulher é inferior ao homem. Nada mais absurdo e nada mais contrário ao ensino de Jesus Cristo. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus fazendo distinção entre quem era homem ou mulher, entre quem era criança, idoso, importante, religioso, ou seja lá quem for. E portanto nós não podemos perder de vista essa ideia fundamental do reino de Deus, a igualdade, sem que haja homogeneidade. Nós não somos iguais, mas nenhum de nós é superior ao outro. Todos estamos na mesma situação diante daquele que é o Senhor de todas as coisas, o próprio Senhor Jesus Cristo. E o último valor que nós queremos tratar nessa aula diz respeito à graça e o seu oposto, que é o mérito. Os irmãos devem ter visto que nós já fizemos uma aula específica sobre a graça, mas eu gostaria de fazer referência a ela novamente, porque no reino de Deus a graça vem como marca registrada. Não existe nenhum mérito no homem que faça com que Deus o ame mais ou deixe de amá-lo. Não existe nada que ele possa fazer ou deixar de fazer, e aí novamente nós descartamos o moralismo, que faz muito sentido na vida das igrejas,
Não há nada que ele possa fazer ou deixar de fazer para conquistar a Deus. A graça tem essa marca: Deus nos ama porque Ele quer. Deus nos ama, Deus nos abençoa, Deus nos dá vida, Deus nos dá aquilo que necessitamos porque Ele quer. Isso é graça. Não há mérito, não há nenhum tipo de interferência nossa na ação de Deus. Ah, mas pastor, quer dizer então que não adianta nada a gente orar, porque se a gente orar nós não vamos mudar a mentalidade de Deus para que Ele faça as coisas a nosso favor? Se o seu objetivo de orar é fazer com que Deus mude de ideia para ficar a seu favor, pare de orar. O objetivo da oração nunca foi o de convencer Deus de que a nossa ideia, de que a nossa vontade é superior à dele. Pelo contrário, na medida em que oramos, na medida em que temos comunhão com Deus, vamos percebendo que precisamos nos moldar à sua vontade para nós e não moldá-lo à nossa vontade, ao nosso padrão. Portanto, por hoje nós vamos ficar por aqui, nós vamos tratar desses itens que fazem parte dos valores do reino de Deus, lembrando que uma lida nos 3 capítulos 5, 6 e 7 de Mateus podem ajudar a compreender esses valores que nós estamos apresentando aqui. Valores do reino de Deus que devem estar presentes na vida de todos os que são seus seguidores. Não há desculpa para assumirmos nem discurso de ódio, nem discursos moralistas, nem o egoísmo que faz parte da sociedade em que nós vivemos, nem a pretensa superioridade que nós vemos na maioria dos discursos do nosso dia, e muito menos qualquer mérito que nós possamos julgar ter na nossa própria vida e na nossa ação. Que prevaleça na nossa vida os valores do reino de Deus: o amor, o perdão, a solidariedade, a igualdade sem homogeneidade e a graça de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos.